Então vamos lá? Bom, esse vídeo é muito interessante porque eu vou contar um pouco sobre o processo de sair da pobreza e enriquecer. Só que eu não gosto muito desse norte, né? Sair da pobreza. Porque o que é pobreza? Quando a gente pensa em pobreza, materialmente falando, a gente tá falando normalmente na ausência de dinheiro. E aí, quando a gente vai falar de pobreza, casa, a gente vai ter as pessoas que realmente não têm dinheiro nenhum e para essas pessoas, né, qualquer coisa desses aprendizados, assim, soa como uma coisa muito canalha. Você falar para alguém que tá passando necessidade, para alguém que tá no fundo do poço ali, que ele tem que mudar o mindset, é brincadeira, né? Então eu vou partir do princípio que você que está assistindo esse vídeo, que se interessa por finanças pessoais ou por investimentos de modo geral, você tá com algumas partes da sua vida já preenchidas. Vou partir do ponto que você tem pelo menos 3 refeições por dia e lugar para dormir. Se for essa a condição, é possível sair dessa pobreza, né, para conquistar talvez um pouco mais de dinheiro para chegar num lugar mais longe. E para isso eu vou utilizar o livro que mudou a minha mentalidade acerca de dinheiro e que mudou a forma como eu enxergo o dinheiro de modo geral. E é o livro mais besta do mundo, mas todo mundo que eu conheci que enriqueceu leu esse livro. Então, de alguma coisa ele teve mérito. Uma vez eu falei no podcast com o Charles e com o Pete, eu falei, olha, esse livro vocês leram? Eu falei, aí a gente foi perguntando pra todo mundo que era milionário que estava dentro e todo mundo tinha lido. Então, ou ele é um livro muito lido e coincidentemente as pessoas que enriqueceram também leram, ou talvez ele seja uma parte, pelo menos pequena, desse processo todo. Então a gente vai falar hoje sobre esse livro. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, ou seja, conheceu o canal agora e tal, o que eu vou te pedir? Cara, segura a mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever depois, e se o vídeo te agregar e te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Senão não precisa, eu não quero like por pena e nem por caridade, é só se você realmente gostou do conteúdo. Então, o T. Harv Eker, que escreveu esse livro, Segredos de uma Mente Milionária, ele fala sobre algumas formas de pensar. O que ele pega, né? Ele dava palestras motivacionais e palestras sobre finanças ali. E ele pega pessoas que tinham um comportamento com o dinheiro que era destrutivo. E ele mudava algumas formas na maneira dessa pessoa enxergar as coisas e pouco tempo depois essas pessoas passavam a ficar mais prósperas. E ele tinha exemplos reais de como funciona isso. Então, o que era o padrão de dinheiro, né? A maior parte das pessoas entende o dinheiro como uma ferramenta que você precisa para pagar suas contas. Então você adequa o seu padrão de vida necessariamente àquela quantidade de dinheiro que você ganha. Ou você tende a repetir um padrão financeiro que você aprendeu com seus pais. Isso no Brasil especificamente pode ser um pouco mais complicado, porque se 70% dos brasileiros são endividados e gastam mais dinheiro do que ganham, se você começa a repetir esse processo, pode ser que você caia nessa mesma coisa. Então a primeira coisa ali é entender que o dinheiro pode servir como um fator de multiplicação por si só. Então é o seguinte, você ganha uma quantidade de dinheiro e todo aquele dinheiro que você não gasta, se você investir esse dinheiro, você pode multiplicar, você pode fazer aquele dinheiro render mais. Cara, esse é o pensamento mais óbvio e ridículo. Mas quando você muda isso na sua cabeça, que o dinheiro que caiu na sua conta, ele não serve para custear a sua vida, só esse padrão, porque assim, olha, eu ganhei R$2.000, a pessoa vai falar, então eu tenho R$2.000 para gastar. Se você alterar esse padrão, falando, olha, eu tenho que gastar de acordo com as minhas necessidades específicas, uma parte desse dinheiro tem que servir para gerar frutos, né? Para eu colocar no investimento, seja no Tesouro Selic, se você não quiser aprender a investir agora, não precisa, então bota lá 13,75% ao ano tá rendendo hoje, delicinha. Seja investindo num CDB, não quero correr risco e tal, e seja, se você quiser melhorar como criar sua primeira carteira de ações, tá aqui em cima, se você quiser se aprimorar e avançar, também vale. Mas é simplesmente entender que aquele dinheiro não é para gastar. Então é assim, não é porque eu tenho X reais que eu tenho que gastar esses X reais. Essa mudança de paradigma vai alterar tudo na sua vida. Outra coisa que ele ressalta muitas vezes é sobre você adequar o seu padrão de consumo. Então, comprar aquilo que você realmente possa comprar com determinada tranquilidade. Aqui, você começa a pensar, pô, o T. Harv Eker é um cara meio bobo, né? Só que ninguém tinha dito isso de maneira tão simples. E aí a gente vem para um segundo ponto que eu acho que pode melhorar. Eu tô tirando aqui as partes que ele fica mandando você mentalizar e coisas desse tipo, porque eu acho que não é isso que muda o jogo. Mas assim, tem um outro ponto que ele fala para você concentrar-se nas soluções. É muito comum que a gente se veja muitas vezes num tipo de enrascada. Então é assim, alguma coisa acontece com você tem uma frustração e aí você concentra simplesmente nesse problema que você tá. Esse é um tipo de mentalidade que te consome. Pensar sobre os problemas, além de desenvolver determinada ansiedade, não faz aquele problema sumir. É tipo mascar chiclete para resolver problema de álgebra. Você vai ficar mascando chiclete e olhando pro problema. Não vai acontecer nada. Então, quando você se deparar com um problema, o que você vai tentar pensar é quais são as soluções possíveis para resolver esse problema. Se não existe uma solução possível para resolver aquele problema, você vai descartar o problema. Porque se não tem solução plausível, não tem nada que você possa fazer, você não vai fazer. E se existe uma solução, você vai começar a trabalhar nela. Não é fácil, não é a resposta inicial do seu corpo, não é aquilo
que vai te motivar mais, mas é um processo que vai contribuir com que você resolva aquele problema. Primeiro ponto, entender que o dinheiro não é feito para gastar todo aquele dinheiro que está lá, é ter uma mentalidade diferente com relação ao dinheiro, né? E a segunda é você focar na solução e não nos problemas. Meio papinho de coach até aqui. Mas aí ele vai vindo para algumas coisas que, para mim, são muito interessantes. Um comprometimento com a riqueza. Muitas vezes a gente é tão desmotivado desde sempre. Você ouviu a vida inteira que não dá para ficar rico, que você não vai conseguir fazer as coisas que você quer e tal. E a pessoa pobre, ela é ceifada de absolutamente tudo. Tiram de você até a esperança, né? Até a chance de melhorar de alguma coisa. É o professor que fala que você deveria estudar para tentar passar num concurso. É a sua mãe que fala que você deveria arrumar um emprego logo. É o seu colega que fala para você deixar de ser sonhador. Então, um dos primeiros passos é se comprometer com o objetivo realmente de ficar rico. Isso aqui é o comprometimento com a riqueza, né? Você faz um compromisso consigo mesmo. Eu tenho um compromisso, eu vou ficar rico, eu vou tentar chegar nesse lugar. Cara, são passos muito simples, só que isso vai mudando a sua vida. Tenta fazer o exercício só de pensar, você vai percebendo que você vai mudando de certa forma e vai cauterizando ali algumas coisas que estão te ferindo, que estão te impedindo de evoluir de alguma forma. Depois disso, ele vai vir aqui para uma parte onde a gente chama de autodesenvolvimento. É muito comum que as pessoas queiram aprender alguma coisa sempre dependendo de terceiros, né? Uma coisa que o T. Harv Eker fala nesse vídeo é que você precisa evoluir no seu autodesenvolvimento. Como é que é isso? É a sua habilidade de aprender sozinho. Então, por exemplo, assim, olha, eu quero aprender a fazer café. Pô, vai no Google, assiste um vídeo, faz alguma coisa e tenta começar a realizar. Tenta se desenvolver nesse assunto. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não fazem. Você vai contratado para um emprego, você espera lá aquele gestor vir, sentar do seu lado, pegar na mãozinha para aprender alguma coisa. Então o que ele tenta falar é, faz um autodesenvolvimento, começa a tentar aprender as coisas por conta própria. Isso aqui é básico para qualquer pessoa que quer chegar num cargo grande, é básico para qualquer pessoa que quer empreender. Ninguém vai chegar e te contar o segredo da empresa dela. Fala, pô, eu compro a farinha de trigo daqui, aí eu pago esse fulano aqui e aí a gente faz pão. Não, você vai ter que ser curioso. Cara, como é que você faz pão, né? Da onde que vem esse pão? Como é que eu poderia comprar esse trigo por um preço mais barato? Só que isso envolve uma parte de pesquisa. Na época do T. Harv Eker ali, muito mais difícil. Hoje em dia é muito mais fácil descobrir como as coisas são feitas. Então, seja curioso. Eu vou chamar autodesenvolvimento de ser curioso, procurar saber das coisas. Esse traço aqui pode sim fazer você sair de uma condição de pobreza. Tem pessoal que dá muita desculpa, que não consegue pagar um curso. É isso, só que fica sempre dando desculpa. Internet, né, pô, também. tem tudo aí. Tanto conteúdo gratuito que tem aí. Isso é fundamental para que você consiga entender. E outra coisa é aprender com os ricos. Mas não é aprender com os ricos do que os ricos estão dizendo. É você olhar o que eles fazem. Em vez de você ficar pensando assim, nossa, o que o fulano de tal tá falando? Não, repara o que a pessoa fez para enriquecer. Porque existe uma diferença muito grande entre o discurso de um vídeo igual a esse aqui, por exemplo, e aquilo que eu realmente apliquei na minha vida. Esses fundamentos são muito importantes. Mas qual foi o modelo prático que me levou a ganhar dinheiro, né? Então você tem uma parte disso aqui, você consegue saber. Teve essa empresa, tem a história do vídeo, abriu aquilo, começou aquilo. Essas coisas, elas são muito mais fáceis de você colocar em prática do que muitas vezes ficar tentando entender a mentalidade, o cérebro, sei lá o quê. Aprender com os ricos é você olhar o que os ricos fazem. Não é exatamente isso que o T. Harv Eker fala, mas se você reparar nos Segredos de uma Mente Milionária, vários exemplos que ele vai utilizar são exemplos de pessoas que conseguiram aprender com outra pessoa que fazia aquilo. Essa modelação, esse copiar, ele pode fazer uma grande diferença na sua vida, mas tem que ser com afinco. Então assim, você chegou num mercado, isso é uma coisa que eu tenho até hoje como mania. Eu sento para comer num restaurante, por exemplo. Eu fico imaginando como que aquele cara fez aquele restaurante, eu fico imaginando quanto custa o funcionário, eu fico tentando pensar em quanto foi a margem, eu fico tentando fazer essas contas o tempo todo. Se você começa a desenvolver essa mania de fazer essas contas, de olhar para o que os ricos estão fazendo ali, aquelas pessoas que enriqueceram, a tendência é que em algum momento um estalo vai bater na sua cabeça. Não tem como, cara. Você vai olhando, vai fazendo conta, uma hora você fala assim, então isso aqui dá dinheiro. Então é uma coisa que se você começar a fazer com toda certeza, vai mudar a forma como você enxerga e como você age diante do mundo, né? Gerenciar as suas finanças, cara, fazer um orçamento, aqui tem muitos vídeos sobre isso, fazer um orçamento, começar uma planilha, controlar os seus gastos, lidar com dinheiro, é uma das coisas mais importantes de todas. Quando você vai analisar uma empresa na Bolsa de Valores, você vai aprender coisas muito importantes, vai aprender conceitos como margem, vai aprender conceitos como lucro, vai aprender conceitos como faturamento, etc. Isso aqui vai começar a montar na sua cabeça que você começa a enxergar mais o mundo dos negócios. Então isso vai mudar o jogo para você. Não é só o T. Harv Eker que fala isso, qualquer pessoa consegue perceber isso na prática. Desde que você começou, por exemplo, a estudar ou a seguir o canal aqui, provavelmente, você já começou a ver que as coisas não soam mais da mesma maneira. Você não é mais aquela pessoa tão inocente quanto você era para negócios. Você começa a olhar com um pouquinho mais de malícia. Você começa a olhar, porra, como que estão ganhando, tá comprando por 1, tá vendendo por 3, e aquela coisa vai se encaixando na sua cabeça, né? Então, para mim, é um dos princípios fundamentais. E aí ele fala muito também sobre construir
um negócio. Isso aqui é um conselho que eu dou para a maioria das pessoas que me pedem. É muito mais fácil no Brasil, e aí a gente precisa ser realista, é muito mais fácil enriquecer começando um negócio, né? Que seja um varejo, comprando alguma coisa e vendendo. Não precisa ser uma grande ideia, você não precisa revolucionar, não precisa fazer o próximo Facebook, você não precisa ser nada extraordinário. É simplesmente começar um pequeno negócio. Não precisa ser no tempo todo, não precisa ser no trabalho 100%, pode começar no seu tempo livre, inicia um negócio, realmente se esforça para começar. Ah, Raul, eu não tenho a menor ideia, eu sou totalmente cru. Porra, vai no Sebrae, pega umas aulas, faz alguma coisa que você consiga ver escala naquilo, porque um negócio ele vai te dar escala, ele vai te dar essa chance de comprar o tempo de outra pessoa, e isso é uma ferramenta muito poderosa. E aí depois disso, a gente vai entrando naquele clima um pouco mais da mentalidade, tudo que é uma coisa que eu tenho dificuldade de falar disso para as pessoas, porque eu sei que muitas vezes isso não é bem recebido. Quem tá doente, muitas vezes, da cabeça, é a pessoa que menos vai querer ouvir esse tipo de coisa, né? Mas é um princípio que eu tenho muito na minha vida. Você não precisa propagandear, você não precisa ficar falando para as pessoas se é legal, não sei lá o que, não é nada disso, mas ser generoso. Boa parte das coisas que eu construí na minha vida é porque eu fui generoso com alguém. E isso é uma das coisas mais absurdas de você dizer, mas olha só, hoje em dia eu tenho 4 sócios, né, que construíram a empresa junto comigo, a gente tem quase 100 funcionários, aquela coisa toda. Quando eu conheci o Paulo e a Dani, foi lá em Los Angeles, eles estavam me perguntando sobre algoritmo de YouTube, eu trabalhava com isso na época, né, vocês que não sabem, já tem até vídeo gravado em Los Angeles dessa época, eu era diretor de uma outra empresa, e eles estavam me perguntando, eu sentei por horas ali, fiquei explicando tudo aquilo que eu sabia, e eles me explicaram também tudo aquilo que eles sabiam. Quando eu conheci o João, que é meu outro sócio, ele fabricava cerveja, e um dia eu peguei uma grana e dei pro João para ele fazer uma leva de cerveja que deu errado, eu ainda falo para ele que foi a pior cerveja que eu já tomei na minha vida, mas foi a mais recompensadora, porque o João, ele é o cara que cuida de toda a parte financeira da nossa empresa, é o cara que cuida de toda a estrutura. Se eu não tivesse sido generoso com essas pessoas, eu não teria 10% do patrimônio que eu tenho, eu não teria nada, não teria nem essa empresa, eu nem estaria aqui agora. Então, isso mudou tudo. O próprio fato de eu aprender sobre Bolsa de Valores, de verdade mesmo, foi com um cara que eu conheci num grupo de Facebook, né? Então, assim, primeiro eu tava ali, já tentando investir, já tinha feito muita cagada, mas o buy and hold mesmo entra na minha vida em 2014. Isso porque um cara que a gente conversava sempre, a gente trocava ideia sempre sobre anúncios e etc. ali do Google. Depois de eu ter ajudado ele com muitas coisas, ele decidiu retribuir. Então ele simplesmente começou a me explicar aquilo ali e tudo e gostava de mim. A generosidade, necessariamente, ela altera todo o seu futuro. Todo o seu futuro. Então, se você for generoso com as pessoas, se você se abrir, né, se você for capaz de receber alguém que tem menos, se você for capaz de dar atenção, você vai ver o quanto é recompensador. Tenho até hoje vários contatos em empresas gigantescas, porque quando eu era diretor de empresas já, eu às vezes vi um estagiário ali, via que o menino era mais inteligente, eu ajudava, sentava e tal. Hoje essas pessoas estão em lugares grandes, em grandes corporações, e quando eu preciso de algum favor, eu sempre peço aí. Então, no mercado financeiro, por exemplo, tem muita gente que se sente grato por alguma coisa que eu fiz, e aí direto vem aqui, me dá um help, me ajuda com alguma coisa. Então, assim, isso aqui muda o seu jogo, tá? A generosidade muda o seu jogo. Eu sei que você que tá doente, você olha pra isso e fala, balela, eu tenho que ser sacana, foder todo mundo. Não funciona. Você não consegue construir um império sendo o cara mais filho da p do mundo, né? Então, esse é um ponto primordial, talvez, assim. Outra coisa que eu acho que é muito falada no livro Segredos de uma Mente Milionária é sobre a tomada de ação. É sobre como é que você pode não se paralisar, né? Como é que você pode tomar decisões de forma mais consistente, de maneira racional. Não tá escrito isso lá. Isso aqui é uma coisa que eu vou recomendar pra vocês. Toda vez que eu tenho uma decisão muito importante pra tomar, eu anoto as consequências imediatas daquilo que eu posso ver e depois tento fazer os desdobramentos, que eu chamo, né? Às vezes dá 3 páginas ali, desdobramentos da tomada de decisão. Quando você adota um modelo de tomada de decisão que segue alguns princípios, seja moral, né? Ah, isso vai ferir as pessoas, isso vai atrapalhar alguém, vai ferrar um cara, vai ser sacana com alguém ou não, vai ser muito bacana, vai contribuir com tal pessoa, vai contribuir com fulano, com ciclano, vai contribuir comigo. Quando você vai criando esses princípios, fica cada vez mais rápido você tomar decisões, porque você já sabe alguns princípios éticos ali que você não quebraria, e você já sabe também aquelas coisas que vão resultar em boas coisas porque você analisou isso friamente. Não tome decisão de cabeça quente. Isso é uma coisa que eu falo pra vocês. Qualquer decisão que seja, é brigar com a namorada, sabe o quê? Não toma decisão. Não dá o aviso final de coisa enquanto você ainda estiver no calor do momento ali. Seja pra melhor coisa do mundo. Alguém te propõe um negócio fantástico, você tá na mesa sentado, fala, pô, vou chegar em casa e eu te falo. O tempo que você vai dirigindo, você vai pensar muito diferente. As pessoas, elas são muito carismáticas. Tem gente que é muito perigoso. A pessoa tá falando com você e ela tem um tom de voz, ela tem uma leveza que te leva a tomar uma decisão de forma precipitada. Então, assim, anota, toma medida e seja decidido com relação aos seus objetivos, mas faça isso com anotação ali, faça isso com organização. E por último, talvez mais importante de tudo, persistência. De todas as pessoas que eu conheci, dos meus amigos mais bem-sucedidos, a única coisa
que eu tenho certeza que todos eles são muito persistentes. Fora os herdeiros. Os herdeiros não são só em gastar dinheiro. Os herdeiros é só no cartão de crédito, mas eles persistem. Até eles. A persistência é uma habilidade que pouca gente tem. Você tá jogando um jogo com alguém, o cara perde 2 partidas e já larga o controle e fala, não quero brincar mais. Vamos trocar de jogo, tá ok? Se você é esse tipo de pessoa, aprenda a lidar com a frustração. Então tem gente que não sabe lidar com a frustração. Você só vai ser persistente o dia que você aprender a lidar com a frustração. Porque, cara, você vai acordar e vai fazer academia pelo primeiro dia, se você nunca andou, você vai chegar com o músculo todo dolorido no outro dia, vai doer as pernas, você vai começar um negócio, você vai tomar canelada, vai ser sacana, as pessoas vão te porque o mundo é sacana e aí você não vai querer ser generoso. Então, você tem que persistir. Persistir é a principal arma para ganhar, né? É impossível ganhar o jogo de alguém que nunca desiste. É uma frase clichê do caralho, mas é impossível que você consiga ganhar um jogo de alguém que não desiste, porque a pessoa não aceitou que perdeu. Então, é o pior tipo de gente possível. Você bate, a pessoa levanta e fala, pois já acabou, Jéssica. Aí é o máximo de coisa. Eu acho que se você seguir esses passos aqui de maneira eficiente e de verdade, e você se abrir para isso, porque eu sei que tem muita gente que não tá aberta, você vai ouvir isso aqui, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, as chances de você mudar a sua vida de maneira definitiva são muito grandes. A chance de você conseguir chegar no lugar que você não tá são muito grandes. Não tem nenhum conselho aqui que se você seguir, você vai se dar mal por conta dele. Só tem como melhorar. E aí é aquilo, né? Se você já acha que sua vida tá incrível, por que você clicou nesse vídeo? E se você não acha, por que você não vai me ouvir? É esse o princípio que eu tenho para dar para vocês. E o conselho que eu vou te dar é, se você quiser aprender a lidar com o seu dinheiro, se você já tá aí numa etapa que você já consegue investir mais de R$200 por mês, se você investe menos que isso, cara, não consigo, não quero te ajudar desse jeito. Eu posso te ajudar você clicando nesse vídeo aqui, indo lá, assistindo a carteira, não quero o seu dinheiro ainda se você não tá pronto para dar esse passo, mas se você já tá pronto, você já passou dos R$200 por mês ali que você investe, 200, 300, já tá tranquilo, né? Nesse ponto você conseguiu organizar pelo menos o básico da sua vida, tá procurando outras coisas, eu posso te ajudar a chegar no próximo degrau. O que eu vou te indicar é que você abra aí alvp.com.br, mas faz isso agora. Vai lá, clica aqui nesse processo, faça a sua análise de perfil, você vai preencher o nosso processo seletivo. Se você for aprovado, eu vou te ensinar a investir. Não é papo de mentalidade, nada. Eu vou te ensinar como fazer o seu dinheiro trabalhar por você, para que você construa patrimônio de maneira sólida. Tem muita gente que fala que vai te ensinar isso. Eu posso te ensinar isso com exemplos reais, eu posso te ensinar isso com os meus exemplos da minha vida, eu posso te ensinar isso porque eu ensinei isso para mais de 7.000 pessoas e eu mudei a vida de várias delas. Faz agora, para você não esquecer. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que às vezes vocês não gostam desse tipo de vídeo, eu também não gosto desse tipo de vídeo, mas ele é necessário. Hoje eu senti que era necessário. Beijão para vocês, até o próximo vídeo.